desagradável, extremamente Com o apoio de Rexona e Padaria Portuguesa. Hoje voltamos ao podcast Sem Filtros e trazemos um toureiro. Mas porquê é que estás a falar baixinho? É porque a Ana Galvão pode estar à escuta e ela enerva-se muito com estas coisas dos toureiros e não quer. Mas olha, que é ela o, se enerve. é o João Moura Caetano. Não, é um toureiro menos mainstream. Menos conhecido. Sim, Muito bem. Olha, Joana, já podemos falar num tom normal. Acho que Sabias que agora há sempre 2 pratos diferentes ao sábado e ao domingo na Padaria Portuguesa? Sabia. Conta-me qualquer coisa que eu não saiba, por favor. Então, sabias que no próximo sábado os pratos são Arroz de pato e lasanha de atum, sabia. E no domingo, farfalle com salmão e caril de tofu e grão. Dá-me novidades, Inês. Alguma coisa que me surpreenda? Sabias que eu vou emigrar? Vais? Não, estava a brincar. Ainda pensei nisso, mas depois deixava de poder almoçar à portuguesa e olha, desisti. Fizeste bem. Voltamos então ao podcast Sem Filtros, um podcast onde aprendemos muito desde o primeiro dia. Ou não tivesse tido como primeiro convidado, logo no episódio inaugural, se bem se lembram, Gustavo Santos. Eu não sou militante, apoiante, nem votante em nenhum partido em Portugal, nunca fui, nunca votei. Tenho um orgulho enorme nisto. Não vejo ninguém que possa representar alguma coisa. Mas vais às urnas. Nunca fui. Independentemente de, no passado, terem existido pessoas que tiveram que lutar para que tu teres essa liberdade. Minha liberdade não foram essas pessoas que me deram. Sou eu que conquisto todos os dias. Sem dúvida, mas houve muitas pessoas que deram a vida A missão delas para que tu pudesses fazer. não é para mim. Elas não fizeram a pensar comunidade? em mim. Não fizeram a pensar em mim. Elas viviam em função delas, da missão delas. Fizeram porque para elas aquilo era a importante. razão pela qual elas nasceram. Era o propósito. Palmas para essa gente. Era o propósito. Mas não fizeram a pensar no Gustavo, até porque o Gustavo ainda não tinha nascido, portanto era difícil estarem a pensar nele. Bom, isto para verem que se aprende muito neste podcast, não só com os convidados, mas mesmo com o anfitrião, o Nelson Galhofo, já conhecemos este nome. Se bem se lembram, aprendemos nomeadamente o que não dizer. Todas as decisões que tu possas tomar empresariamente, não é? Essas pessoas vão ser munidas dessas tuas decisões. Sim, vou impactar de certa forma a vida delas. Certo. De que forma é que impactas a vida delas sem ser empresariamente? Isso é uma boa questão. Não é uma boa questão. Uma questão que inclui pessoas que empresariamente vão ser munidas de decisões nunca pode ser considerada uma boa questão. Desta feita, Nelson recebeu alguém que empresariamente não sei o que é que faz, mas que é, além de toureiro, fã de inventar advérbios de modo também. Taurinamente, sou conhecido por Cookie. Nós temos que passar ao país vizinho, que é o país mais importante taurinamente falando, e uma das coisas que eu gostaria era, sem dúvida, ter um bocadinho mais força taurinamente falando. Eu costumo dizer que o Portugal é a minha mãe, taurinamente, e o México é a minha namorada. Que será uma mãe taurinamente? Acho que sou eu quando me enervo com os meus filhos, não é? Aqui o toureiro estava a dar uma entrevista a Germano Campos, num podcast que inexplicavelmente não se chama Taurinamente Falando, é uma oportunidade Ia perdida. dizer isso, é um ótimo nome, Não é? Deixa Taurinamente aqui uma sugestão Falando. para os aficionados, mas ouçamos-lo então no Sem Filtros, onde começou por explicar porque é que tem Taurinamente e não só aquele nome. Joaquim Ribeiro Cookie, uma das figuras mais emblemáticas do mundo tauromáquico, na gíria, um chamado matador de touros. Antes de mais, amigo Cookie, porque esta é a forma que te posso tratar, amigo, agradecer-te por teres aceito este convite. Quem é o Joaquim Ribeiro, apelidado de Cookie? É uma bolachinha? E agora pergunto a você, Joana, este episódio existe hoje apenas e só porque tu infantilmente achaste graça ao facto do toureiro se chamar Joaquim Ribeiro Cookie? Joana, este episódio de hoje existe apenas porque tu infantilmente achaste graça ao facto do toureiro se chamar Joaquim Ribeiro Cookie? Confesso que foi que me prendeu logo desde o primeiro instante a ver um homem que mata touros e que dá pelo amoroso nome de Cookie. Era como se o temível assassino chacal se chamasse Shaki. Imagina assim na Praça de Touros. E hoje, na Monumental Celestino Graça, a lidar um touro da ganadaria Brito Pais. Cookie. Vamos ver como corre. Depois do grupo de forcados amadores do Aposento da Moita, também conhecidos como Sweeties, ter feito uma pega de caras, mas de caras fofas. Bom, desculpem. Com isto eu interrompi aqui o Cookie, que é, além do mais, um sonhador. Olá, boa tarde, obrigado pelo teu convite, é sempre um gosto. Cookie é um sonhador para mim que tudo, porque isto de ser toureiro não é uma coisa nada fácil. Mas repara que manda um palo bento ali dentro, não está? É porque ele também viveu no Bem, México muito e viveu tempo, em Espanha, muito então bem. pronto, agora fala Sim, assim, senhora. se não é fácil ser toureiro, imagina ser touro. Pois é, porque os touros são muito teimosos, eu vou parar de falar assim. E tem alguma dificuldade também em adaptar-se a novas Pois é. situações, não é? Por isso é que têm a tendência a dar-se mal com os nativos de Aquário, sobretudo se eles tiverem... Eu estava a falar de touros de lide, não de touros de lido na revista Alta Astral. Ai, desculpa, tens razão, desculpa. Bom, a Cookie dizia que não é nada fácil ser toureiro, eu tendo a concordar, creio que só há uma ocupação mais difícil do que essa, que é entrevistador de toureiros, porque bem pode andar-se ali a abanar com uma flanela, ou o que é, que dá a ideia que eles não marram, ou que nunca marraram assim na escola. E depois, praça. E quando chegas à praça?
Depende, não? Já passei bem, já passei mal. Há dias que passo melhor, outros dias pior. Outros passa assim assim. É isso, excelente. Já passou bem, já passou mal, uns dias melhor, outros pior. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas de touro, não é? Porque há uma parte em que eles cortam a orelha no fim, ok, é bom. Ai, Ana Galvão, ainda bem que não estás aqui. Cookie. E como é que nasce afinal este mundo de touro aí dentro do Cookie? Eu vou sempre achar graça a isto. Cookie, como é que Com nasce pepitas este... de taurinamente. este mundo do toureio dentro de um homem com o nome de Bolachinha? A resposta eu por acaso já sabia, porque ele disse naquela outra entrevista que eu vi. É óbvio que sempre houve um aficionado dentro do Cookie. Era um cookie recheado. Sim, sim. Dentro dele e de todos nós, atenção. Era um torel. Olha! Olá, Ana, bem-vinda. Desculpa, isto é muito melhor que os da Ana. Pronto, isso é uma competição que terão de fazer as duas. Ele e todos nós temos cá dentro um aficionado. No fundo, mesmo que seja muito no fundo, todos gostamos de touradas, toda a gente que nasce aqui. Mas toda a gente acha aqui onde? No Ribatejo? Não, em Portugal, de maneira geral, de norte a sul, mesmo você, que está agora a ouvir-nos no carro, sim, você que vai ao volante de um Renault Captur 2021, cinzento, sim, a caminho do emprego, e acha que detesta touradas, fica a saber que tem dentro de si genes que são fãs da Festa Brava. A Festa dos Touros é algo que faz parte da cultura portuguesa, faz parte da identidade de cada português, queiramos ou não, mesmo a pessoa que não gosta, não pode dizer, houve touradas no Porto, houve touradas que hoje em dia já não existem, mas que até os próprios pessoas que viveram em sítios que hoje em dia já não existem corridas de touros, mas os seus antepassados viveram com isso e eles, a sua própria identidade, passa também por um bocadinho. Ok, isto é verdade, a tauromaquia corre-nos nas veias, faz parte do ADN português, isto está cientificamente provado. Aliás, da última vez que tirei sangue, no relatório das análises vinha lá valores do ferro um bocadinho baixos, sobretudo quando comparados com o valor que dou a ver espetar ferros no lombo de um bicho. Eu também não sabia, mas descobri assim. Mas atenção, é um bicho que eu amo, eu tenho muito respeito pelos touros. Olha, vês, já me está a acontecer, estou a falar igual a eles, até já digo touro e tudo. Exatamente. Nós realmente gostamos de animais, por mais que se diga ao contrário, somos pessoas sensíveis e este mundo evolui-nos de tal maneira que é a nossa O paixão. matador de touros é alguém que é sensível, Sem dúvida, ainda que mata o touro. ainda que mata o touro. Isto é uma arte, A tauromaquia para ti é uma arte, sem dúvida. mas é uma arte que mata. Como tudo na vida, nasce e morre. Ou seja, não existe vida se não existir morte. Não existe vida se não existir morte. Tá É bem. uma ideia que vem abanar o debate, lançado há décadas por Lili Canessas. Estar vivo será o contrário de estar morto ou são mais do que opostos complementares? Não perca o debate esta quarta-feira na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas com um doutorado em Ética, uma tarada por Estética e um toureiro. E a morte está envolvida em todos os nossos dias. Existem acidentes de aviação. Em Portugal Muitas não vezes, se pode- não muitas se pode vezes matar ocultas. Ele disse acidentes de avião que se ocultam. Sim, parece-me difícil. Tirando aquele voo da Malaysia Airlines, não é muito fácil cair um avião e a malta disfarçar, não é? Tipo, olha, vamos para ali. Tipo agora na Índia, não é? O avião a despenhar-se e as autoridades a criarem manobras de diversão. Olha ali uma vaca! Olha, por falar nisso, quem gostará mais de vacas e de bois? Os hindus ou os toureiros? É uma pergunta, não é para responder, é só para ficarmos a eu refletir. estava a pensar. Vale a pena pensar nisto. Uma coisa é certa, Cookie descreve a sua relação com o touro como se fosse uma paixão ardente. Reparem, quem apanha assim de repente, no meio da confusão, pode mesmo parecer que ele está a falar de sua mulher. Por isso é que eu digo, há animais que te deixam, que são tão bons e tu consegues sincronizar tão bem com eles, te envolves ali naquela bolha e emocionas de tal maneira que sais para o público está em êxtase e tu estás no teu espírito que aquilo não deixas-te levar, não é explicável, não entras num clímax ali que não controlas e deixas-te levar, abandonas-te, nem pensas se tens de tocar na parte técnica nem nada, aquilo sai-te naturalmente. E é daí onde nascem as grandes obras de arte. As grandes obras de arte. Parece a descrição de uma cena das 50 sombras de Grey, não é? Parece que há amor carnal pelo touro, Olha, não é? há amor, sim, e também há carne, e diz que é carne sensacional. Como? Já vais ver. Sensacional. As pessoas também não sabem, mas o touro vai para o matador e o touro vai ser... É morto. É morto e passa pela... Ai, Ana, desculpa. E a carne dele é vendida? É vendida para se comer. Nos restaurantes normais? Eu julgo que sim. Há duas marcas de carne de touro bravo. Em Portugal? Em Portugal, que é consumida por um consumidor, não sei se em hambúrgueres, mas isso tenho a certeza absoluta. Já ingeriste alguma carne de touro? E aconselho que é sensacional, é excepcional. Como dizia anteriormente, o
touro, quando é retirado às banderilhas, há de levar um tratamento. Tiram as bandarilhas e temperam logo com sal, porque já está meio hambúrguer feito, não é? Uma vez que a carne também já vinha picada. É claro. isso. Ainda bem que a Ana não está cá hoje, de facto. Isto está muito gráfico, sinto isso e peço desculpa a todos. Eu gosto muito deste argumento que é, então vocês não comem carne, então calem-se mais a vossa embirração com as touradas. Eu como carne, sim senhora, mas não vejo a necessidade de torear o hambúrguer antes de comer, não é? Imaginem que fazíamos um espetáculo de tudo aquilo que ingerimos. Olha, hoje o almoço é peixe, vamos ver uns salmões a serem mortos enquanto tocam umas cornetas e as pessoas aplaudem. Não quero, já perdi a fome, obrigada. Como é que tu vês isto? A tauromaquia de hoje? A tauromaquia de hoje não deixa de ser tal igual como era antigamente. Ou não houve muitas mudanças, ou praticamente nenhuma. É, de resto, uma das grandes vantagens da tauromaquia é que está sempre na mesma, não é? É o chamado parado no tempo. É bom para quem não gosta assim de surpresas, não é? Não acontece assim nada de novo, tipo o toureiro aparecer de repente com umas calças largas e uns ténis, ou o touro aparecer todo contente. Ainda hoje está um festival em Alcochete e está cheio. Ontem estivemos na praia e está cheio, ou seja, o interesse dos portugueses continua. Existem espetáculos com mais aderência, menos aderência, igual que existe noutros tipos de espetáculos, como pode ser o cinema ou o teatro, mas os portugueses continuam a gostar da tauromaquia e, sem dúvida, a tauromaquia está viva e recomenda-se. Olha, é uma coisa que muitas vezes não pode ser dita acerca do próprio doutor. Estar vivo e recomenda-se. Recomenda, não é? Exatamente. Igual que o futebol pode continuar a ser o desporto mais conhecido a nível mundialmente e o que mais aficionados traz, mas hoje em dia existe o pádel que nunca se jogou na moita e tem uma aceitação agora incrível na moita, mas quem diria, e pode ter retirado 1000 aficionados agora ao futebol aqui na moita e terem passado para o pádel, como é lógico, em tudo na vida. Antigamente existia 2 ou 3 espetáculos e agora existe uma variedíssima carta uma diversidade de espetáculos em que qualquer pessoa que queira se divertir possa aceder, não é? Pois é esse o grande problema da tourada, é que surgiram outras coisas para as pessoas se divertirem e rirem e não sei o quê. Foi disto que sofreram também muito os gladiadores, não é? Pois é. Que lutavam até à morte no Coliseu, depois os Coliseus passaram a servir para outras coisas, tipo concertos. Depois apareceu o Berlinde e eles nunca mais quiseram saber. Exatamente, a arte foi-se perdendo, o que é uma pena, porque era outra tradição muito linda que importava conservar, mas pronto. Vamos lá saber como é que um toureiro como o Cookie vê a situação... vê a situação política em Portugal. Cada vez mais eu penso que a sociedade ouve muito o que é as minorias e nós não temos que nos fixar no que é as minorias. Nós temos que dar a primeira razão à maioria, não é? Como é lógico, porque as maiorias, quantas mais pessoas estiverem de acordo com uma coisa, teremos que seguir o que a maioria pense e não a deixar-nos afetar por minorias. E eu penso que muitas vezes queremos ouvir todos e devemos ouvir todos, mas sem dúvida seguir o que é o normal e o razoável. Claro, normal e razoável como na tourada. Isto de facto é uma estupidez. Onde é que já se viu agora ouvir as minorias, não é? Para quê? Se estivessem certos eram da maioria, que é o que toda a gente acha, não é? Eu só não tenho a certeza que este argumento joga muito a favor do Cookie, já que os aficionados da tourada são, parece-me a mim, uma minoria. Mas sim. Vamos saber como é que ele se prepara antes de entrar na praça. Tento-me rodear de pessoas positivas, pessoas que eu gosto, para que também essas temos que estar positivos, temos que estar com uma áurea como positiva para que depois... Uma áurea positiva é aquela que canta o Scratch My Back, não é? Pois é. Que ela está sempre assim, toda para cima. Sim, desculpa, Cookie, cortei-te o raciocínio, continua. Com uma áurea positiva para que depois estejas com as sensações, boas sensações, para confiante e penso eu como um atleta olímpico vai aos Jogos Olímpicos e vai um amigo com ele que lhe morreu o pai, que está triste e aquilo tudo, e o homem em vez de ir confiante para a prova, certamente vai num espírito porque tem uma pessoa ao lado dele, vai passar um momento menos bom e tentei sempre me rodear de pessoas amigas. Pessoas amigas, com os pais vivos, todos saudáveis, para conseguir... Das maiorias, nunca de uma minoria. Ninguém que se possa sentir agastado. Portanto, claro. Atleta olímpico, se nos estás a ouvir, já sabes, na próxima competição não leves o teu amigo órfão, porque é uma pessoa que puxa muito para baixo. Muito. Já tiveste algumas pessoas que se deixaram de relacionar contigo, porque tu és, aos olhos de muitos, um assassino? Eu me lembro, não. Muitas vezes acontece-me de estar em sítios que coincidem na mesa. Olha, o senhor o que é que faz? Eu, olha, sou toureiro, sou matador de touros. E a pessoa faz-te uma cara porque não gosta, não tem lá a ideia dela, ou a ideia que lhe é transmitida hoje em dia pelos meios de comunicação social. Tu achas que a comunicação social acaba por ser uma ferramenta extraordinária para aquilo que é a antitauromaquia? Sim, sem dúvida. Os meios de comunicação social hoje em dia também são culpados de tudo, não é? Olha, obrigam as pessoas a espetarem-se com vacinas. Obrigam-nas a não irem ao campo pequeno ver touros a serem espetados. Obrigam-nas a não irem ver ao Coliseu ver os Expensive Soul. Enfim, todos os dias é uma culpa nova, coitados. É uma ferramenta de controle, não haja dúvida. Mas aqui o Cookie gosta mesmo de ser mal amado, porque não lhe bastava ser toureiro, ainda adicionou esta ao currículo. Um grande amigo meu ainda hoje, que é construtor, fui viver com ele e com a família. Hoje em dia... Construtor lá? Lá. Sempre fui acolhido por famílias. Fiz de árbitro de futebol também um bocadinho para
subsistir. Árbitro, toureiro, Ele- só falta inscrever-se para ele fiscal da enche o EML, bingo, não é? exato. Para fazer o bingo das profissões impopulares. Mas olha, sim, ele ao início tinha dito que era muito difícil ser toureiro. Ele não chegou a explicar porquê. é mais ou menos. Teres que passar tantas dificuldades também te Tu leva. passaste dificuldades. Sim, como eu te disse, ter que com 18 ou 19 anos andar a distribuir publicidade e querer ser toureiro. Mas isso não é passar dificuldades, isso é fazer para chegar a um fim, não é? Sim, mas é muitas horas num dia. É muitas horas em pé, mas E as assim pessoas já a se dizer assim, preparou não quer também cá para o toureio a publicidade, pé. isso é muito difícil. É muito chato, uma pessoa vai muito abaixo, fica quase como o amiga quem morreu o pai. Mas sim, isso não é propriamente passar fome, Cookie, não é assim uma história impressionante. Fome, passou ele, olha, quando foi para o México, fome e sede. Coitado. Mas fui para o México, mas sem dúvida dá-te um traquejo. Estás sozinho num país tão diferente, com uma cultura tão diferente à É muito tua. diferente. É uma língua diferente. Pronto, a parte gastronómica também é diferente. Epá, agora existem estas marcas de café, mas eu, na altura que estava, eu fui viver para o México em 2012. Estas máquinas tipo Nespresso não existiam. E nós portugueses temos o hábito do nosso café, e eu gosto muito de tomar café, e chegava lá, o café era destes café como da avó. Certo. Epá, e estás lá um mês, não sentes a diferença, 2, 3, mas eu vivi no México praticamente 3 anos, quase 4. Eu não ouvi uma história tão triste desde que ouvimos aqui o relato de umas férias de uma família que foi para um sítio onde não havia pão de leite da avó Luísa. Esta Coitada, ter que beber café de saco. É isso, não há saco para isso. A terrível história do homem que teve de viver 3 anos sem beber uma bica. Vão dizer-me que os portugueses não sofrem muito no estrangeiro, e a história, olha, não fica por aqui, piora. O quê? Esses pequenos hábitos que tu criaste desde novo, não os teres, não os conseguires, o pastel de nata ou uma torrada, ou, por exemplo, o tema do pão no México, eu adoro pão. O tema no México é muito a tortilha, de maíz ou de trigo, e não teres esse pão todos os dias. Eu adoro comer pão, não há refeição que não coma pão. E vês 4 anos num país muito diferente, nesses pequenos pormenores, tens que ser forte e tens que gostar mesmo daquilo que fazes para conseguires aguentar estes pequenos embates. Tens que ser forte que Olha, nem um papo Eu seco. estou muito abalada Eu com esta também, história. eu também. Tens de ser forte para conseguires aguentar tanto, porque uma coisa é estar a pão e água, outra é a tortilha de maíz e água. Que triste. Isto é muito Força, triste. força, Cookie. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente Desagradável. Com o apoio de Rexona e Padaria Portuguesa, onde também pode almoçar menu salada por apenas 7,99 €.